Fala, turma! Pessoal, seja bem-vindo a mais uma live continuação, onde nós fizemos outra aula ontem, onde nós vamos falar sobre network, que é o principal princípio que o Pablo Marçal e outros empresários usam para ter resultados tão rápidos e sólidos nos negócios dele. Pablo Marçal afirma que 70% dos seus resultados, de todos os resultados que ele tem, ele atribui às conexões, isso é, ao network que ele fez. Então, se você está chegando aqui agora, já se inscreve no nosso canal, porque nesse canal aqui nós trazemos conteúdo que te ajuda a ter um negócio organizado e lucrativo. Porque quando você tem um negócio organizado e lucrativo, você pode viver o melhor que a vida tem a oferecer, que é fazer aquilo que você ama. Bom, pessoal, eu sou Kleber Puerta, eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo, empreendo desde os meus 15 anos de idade. E o meu propósito é ajudar pequenos e médios empreendedores a passar de um jeito mais leve tudo aquilo que eu passei. Tudo aquilo que eu passei lá atrás por não ter alguém para me ajudar, eu falei, quando as coisas começarem a acontecer, eu vou ajudar as pessoas. Então o meu lema é contribuir para crescer. Hoje eu tenho uma empresa chamada Gori, que é um ecossistema onde nós oferecemos serviços de contabilidade e outros principais serviços burocráticos para ajudar você na sua empresa aí, desde marcas e patente, licenças e alvarás, serviços jurídicos, certificadora e também temos vários treinamentos de cursos, de mentoria, para realmente, nós somos literalmente o GPS do pequeno e médio empreendedor. Então assim, você fala onde você está, nós fazemos um diagnóstico da sua empresa, entendemos onde você está e depois desenhamos um plano para onde você quer chegar e nós vamos mostrar o caminho. Basta você seguir, tá bom? Já te aconselho, se você não assistiu esse vídeo ainda, nós vamos deixar o link da aula de ontem para você assistir, porque é uma continuação. É uma continuação. Essa vai ser uma aula rápida de aproximadamente 30 minutos para ser simples e objetivo. Tá bom, pessoal? O que o Pablo Marçal afirma? Que é simples, Basta você modelar as pessoas. Basta você não precisa inventar a roda para criar um negócio milionário. Por quê? Empresários e pessoas simples, assim como eu, assim como você, já trilhou esse caminho. E hoje os empresários eles estão dispostos a explicar e a falar o que eles fez. Basta você ter uma coisa, atitude de querer fazer. Fechou? E é isso que eu vou te mostrar aqui. Nós paramos ontem na aula e nós estávamos falando sobre uma escada que tem 7 degraus, que cada degrau desse remete à posição do network. Eu, Kleber, eu gosto de falar sobre mesas, tá? Degrau, por eu estar trazendo literalmente o que o Pablo Marçal ensina, eu trouxe uma escada. Porém, eu gosto de falar nos meus treinamentos, lá no Método RT, no nosso Elite de Empresários agora, que vai ter próximo sábado, agora dia 18, aqui em um dos melhores hotéis de Tatuapé, eu gosto de falar que é as mesas que você senta primeiro em uma mesa, senta na segunda, e a minha tem apenas 6 mesas, não tem 7. 7 é para encher linguiça, mas eu gosto de fazer e de falar aquilo que eu prometo. Eu prometi que ia trazer os princípios que o Pablo Marçal ensina, o que ele aplica, é isso que eu estou trazendo. Porém, eu falo de mesas. Então, vamos lá. O primeiro degrau aqui, gente, é sobre consciência, tá? O que é consciência? É você passar a entender o que você quer. O que faz sentido, o que você vai abrir mão, o que você tem que fazer, como você vai fazer, quando você vai fazer. Isso é consciência, é ser intencional. É literalmente começar a jogar jogo de gente grande. Esse é o primeiro passo do network e de qualquer outra coisa na sua vida. Por exemplo, eu levo a minha vida como se fosse uma série da Netflix. Eu divido ela por episódios. E esse ano, eu quero intencionar algumas áreas. Por exemplo, eu sempre vinha treinando por saúde. Esse ano eu falei, eu quero treinar para ficar trincado, para ficar esteticamente ainda mais bonita. E o que eu fiz? Eu precisei treinar 5 meses, que foi desde o mês 8,
não, do mês 10 mais ou menos, mês 11, para dar 6 meses, porque um hábito mais difícil demora 18 meses, 180 dias, que dá 6 meses. Então, eu peguei 6 meses treinando, apenas indo na academia, de segunda a sexta, no mesmo horário, para quê? Para que eu criasse um hábito. Agora, eu contratei um personal, uma pessoa que vai me mostrar tudo o que eu tenho que fazer, a intensidade que eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que fazer, quanto tempo eu preciso respirar, parar. Por quê? Porque eu entendi que ninguém tem uma alta performance para sempre na vida. Então, quando você divide por série, fica mais fácil. Então, imagina um jogador de futebol, quando ele vai para a Copa do Mundo, naquele momento, naquele período, ele vive um hiperfoco naquilo na academia. Então, se ele tivesse que viver aquilo o ano inteiro, 2, 3 anos, ele não conseguia. Isso fica muito maçante, fica pesado. Então, vamos supor, agora, do mês 5 até aproximadamente o mês 9, vai ser 4 meses, eu vou ter hiperfoco na academia. Então, eu vou abrir mão de açúcar, de sal, de gordura, total. Total, então eu vou focar 100% naquilo. Nesse período, nesse episódio da minha vida, eu vou focar, não que eu pare as outras áreas, mas eu vou intensificar mais nessa área. O ano passado, nós intensificamos muito em treinamento, em criação de cursos. Esse ano, no começo do ano, eu dei intencionalmente eu reduzi um pouco para analisar, para entender o que funcionou, o que não funcionou, onde a gente teria que começar a fazer mais coisas, e agora voltamos a fazer os nossos eventos. Dia 18 agora a gente tem um encontro de empresários chamado Elite de Empresários, onde o intuito é conectar empresários. É por isso que eu estou trazendo o tema aqui, porque eu aprendi muito com o Pablo e com outros empresários, que é muito importante network. Nós falamos na outra aula sobre ecossistema. Sugiro que você assista a outra aula. Então, o primeiro momento é consciência, é entender como funcionam todas as coisas. Segundo degrau é sobre malícia. Né? O que é malícia? Que o Pablo Marçal fala que é o degrau mais difícil, é você passar do primeiro degrau para o segundo, é onde você realmente tem que forçar ali. Então, você tem que ser intencional nessas coisas. O que é malícia? Não é você ser mal, fazer o mal às pessoas, mas é você passar a percepção do que as pessoas precisam ver de você. Quando você entender sobre marketing, sobre branding, sobre essas coisas, você vai entender que não se trata, não é sobre você, é sobre a percepção que as pessoas têm de você. Por exemplo, eu peguei e fechei com uma cliente faz um mês mais ou menos. Olha para vocês entenderem a importância que é quando as pessoas percebem você como autoridade, o poder que tem a sua palavra. Né? Há mais ou menos um ano, me ligou uma pessoa e falou: Kleber, me indicaram você e eu gostaria muito de conversar com você sobre a minha empresa. Eu tenho um salão de beleza, assim, eu falei, ó, eu não tenho tempo de conversar, não sei porque aquele dia eu atendi o telefone, eu não sei como ela conseguiu meu telefone pessoal, então eu acabei atendendo. E ela falou, começou a falar, eu falei, ó, não tenho tempo para atender, mas se você quiser contratar uma consultoria, eu vejo uma vaga aqui e tal, e te atendo. E ela quase que pediu, pelo amor de Deus, falou, Kleber, eu precisava realmente conversar, eu estou numa situação muito difícil, e me falaram muito bem de você, eu sigo você nas redes sociais e eu preciso da sua ajuda. Eu falei, você está onde agora? Ela falou, estou em tal lugar. Eu falei, tá aqui perto, você consegue passar aqui? Eu consigo. Eu falei, porque é o único dia que eu tenho, eu estava naquele dia tranquilo no escritório. Tem dia que eu tiro para meditar, para pensar, para ficar aqui no escritório só analisando as coisas, sentindo a energia. Eu estava bem tranquilo naquele dia. Eu senti no coração de atender aquela pessoa. E ela veio com o marido dela, falou tudo. Né? Ela basicamente, ela tinha um salão de beleza, se eu não me engano, e fazia várias coisas no salão de beleza. E ela falou, Kleber, eu percebi que quando eu fazia uma coisa, né, eu acho que era a unha, que ela é especialista, aí comecei a fazer cílios, sobrancelha e tudo mais, eu misturei, dividir as minhas energias, e agora eu percebo que eu não faço nada bem feito e financeiramente eu não estou tendo controle de nada. Eu só sei que não sobra dinheiro, porque chega no final do mês eu não consigo pagar as contas. E eu fiz algumas perguntas para ela, mas no final eu falei o seguinte, ó, você pode abrir mão de todo o resto, foca apenas no que você sabe. E falei para ela, por quê? Por mais que você cresça, ganha muito dinheiro, atende uma quantidade enorme de clientes nesse único nicho, você não vai conseguir passar e atender 5, 6% de todo o mercado que tem. Então não tem lógica, não tem o porquê você ir para outro mercado. Agora, você tem que aprender a colocar mais produtos na mesma esteira para o mesmo público. São coisas diferentes.
né? Por exemplo, só para você entender, aqui na contabilidade, eu tenho vários produtos, mas para o mesmo público. E eu tenho estrutura para atender tudo isso. Então, por um período muito longo, eu oferecia apenas serviços de contabilidade. Porém, como foi crescendo, ao invés de pegar outro público diferente, eu coloquei mais produto na esteira. A gente tem uma aula completa dentro do nosso treinamento A Arte e as Ciências das Vendas, onde a gente explica detalhadamente como você fazer isso, né? Colocar num combo, enfim, fazer promoções e tudo mais. Só para vocês entenderem. Então, hoje eu tenho serviço de contabilidade. Aí, quando o cara abre a empresa, ele precisa de as licenças de funcionamento. A gente também tem uma empresa onde nós fazemos todas as licenças, CETESB, Vigilância Sanitária e tudo mais. Aí, a pessoa precisa também registrar a sua marca, ter a sua marca e patente. Nós também temos uma empresa, que é o produto. Nós também temos o nosso serviço jurídico, temos serviço de RH, de recursos humanos, temos uma certificadora autorizada pela Serasa. Então, você entende que são produtos, o mesmo público, ele veio por uma coisa e ele precisa de mais. Por que ele vai sair no mercado procurar? E eu falei aquilo para aquela cliente lá atrás. Cara, foi uma conversa muito rápida, não demorou 15 minutos, 20 minutos. E passou 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, e essa pessoa veio. Aí essa pessoa agora já pagou, falou, Cleber, eu preciso falar com você, falou com minha equipe aqui e tal, marcaram. E quando chegou aqui na reunião, ela falou, ó, quem me indicou você foi um fulano, você lembra? Eu falei, não lembro. E ela contou, ela falou assim, ó, ela fez o que você falou, e o negócio deu resultado enorme. Eu estou para vir aqui faz tempo, só que eu não consigo comprar a sua mentoria, a sua consultoria, mas agora a gente conseguiu. Aí eu não lembrava dessa história, não lembrava quem era, e comecei a ficar preocupado. Falei, caramba, quem é? E aí ela me explicou, eu lembrei, e enfim, olha para você ter noção, a autoridade e a percepção que as pessoas têm de você. É lógico que eu paro as pessoas, a gente conversa com todo mundo que fala comigo, eu já dou umas dicas. Isso já virou o meu normal e são metodologias que eu uso e eu aplico nos meus negócios. Então eu não falo nada além disso. Porém, as pessoas levam muito a sério e aplicam. Então essa percepção de autoridade é elas que têm de mim. Hoje eu entendo, né, eu trabalho o meu marketing, eu faço isso intencional. Só que na época eu não fazia isso intencional. Então elas tinham uma percepção de autoridade. Então, agora, como que eu uso isso? Né? Além dos meus resultados, além dos depoimentos de centenas de clientes e alunos, eu também faço isso intencional nas redes sociais, que é mostrar vídeos, fazendo palestra, mostrar vídeos com alguns estudando, mostrar livros de todos esses meus livros que eu estudo, eu mostro resultados na prática. Então isso eu vou gerando uma autoridade, uma percepção. E como nós fazemos isso no dia a dia, se você não for intencional, você não entende isso. Você não percebe que as pessoas estão tendo uma percepção muito diferente do que você vê você. As pessoas te veem com mais autoridade, inclusive, do que você mesmo se vê. Então esse é o segundo degrau, é onde você tem que colocar muita energia, consciência e malícia. Chegando no terceiro degrau, ele fala que é a terceira mesa, né? Ele fala que é sobre selecionar. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer network, né? E você tem que entender também, isso já é meu, tá? Eu não consegui achar nenhum lugar o papo, mas está falando isso. Você tem que fazer network intencional para cada área da sua vida ou o que você precisa. Então, por exemplo, eu faço network estratégico quando eu quero trazer algumas pessoas específicas para trabalhar comigo. Eu tenho, agora eu preciso de um sócio. Então, por exemplo, quando eu queria trazer uma pessoa líder de um setor que é o setor de recuperação tributária, que é outra empresa que a gente tem também. Né? Hoje, não sei se você sabe, no Brasil, nós pagamos muitos impostos indevidos pela carga tributária ser muito complicada no Brasil. As empresas pagam impostos indevidos. Porém, por lei, você pode recuperar esses impostos. Então, quando eu entendi esse mercado, que eu busquei conhecimento, eu falei, agora eu preciso trazer uma pessoa boa. E comecei a fazer network intencional para trazer essa pessoa. Né? A mesma coisa, fazer um network para trazer uma pessoa especialista na contabilidade. Onde essa pessoa está, em que empresa que ela trabalha, quanto que ela ganha, o que ela precisa, qual que é o estilo de vida dela, como que ela enxerga o mundo.
onde ela frequenta. E eu comecei a se conectar, a me mover, a ter consciência sobre isso para trazer essa melhor pessoa para o meu grupo. Então, assim, network não é só sobre um tipo de negócio, só sobre ganhar dinheiro. É sobre trazer as pessoas certas para o seu ecossistema, né, diante de tudo que você precisa. Essa é a ideia do network. Então, no começo, cara, para passar essa autoridade, você precisa fazer de tudo, se conectar com cantores, com influencers, e você faz intencional, né? No segundo degrau. No terceiro degrau, você já tem que começar a selecionar. Por quê? Vai virar um vício. Isso o Pablo Marçal falando, ele falou que no começo começou a investir R$1.000, depois 2.000, depois 3.000. Na época que ele parou, que ele desacelerou um pouquinho, que ele já entendeu que precisava filtrar, ele está investindo 200, 300 mil reais por mês de network. Hoje ele falou que investe muito mais, mas é outro estilo de network, né? Por exemplo, se vocês perceberam, ele se candidatou a presidente, né, nas últimas eleições, e, cara, ele sabia que ele não ia conseguir ser presidente. Ninguém consegue ser presidente de uma nação do tamanho do Brasil na primeira eleição. É quase impossível. Só que esse investimento milionário, foi muitos milhões, gente, foi muitos milhões, com jatinho para baixo para cima, foi para fazer network. Ele conheceu vários outros presidentes passados, ele se conectou muito com o empresário, com a mídia, ele tinha uma intenção muito grande de ganhar espaço na mídia para as pessoas falarem dele, porém a mídia, elas, né, esse ano usaram com muita maldade em relação a isso e não deram voz para ele, vocês sabem de tudo isso, a intenção aqui não é falar sobre política, mas basicamente foi isso que aconteceu, então assim, isso foi investimento em network, só que já é outro jogo de network, já é outro patamar, eu não estou nem falando sobre isso. Tá, eu estou falando para nós, meros mortais, que vamos chegar lá também. Por isso que ele fala os 7 degraus. Tem pessoas que querem sair daqui do primeiro degrau para chegar no 7º, ou sair daqui e chegar no 3º. No network, gente, não existe, tá? Não existe você pular de degrau. É a mesma coisa de construir uma casa. É a mesma coisa. Você quer construir uma casa de 7 andares? Você vai ter que fazer, primeira coisa, arrumar o terreno. Arrumar o terreno. Comprou um terreno bagunçado, você vai ter que limpar, se organizar. Isso é consciência, é começar a colocar as coisas no lugar. Onde eu quero chegar? Né? Sabendo onde você quer chegar, aí você vai descobrir com quem eu tenho que me conectar. Quais são as peças que eu preciso? Então você está limpando o terreno, nível de consciência ali. Limpando o terreno, limpando o terreno. Depois você vai e fala assim, agora preciso fazer preciso fazer o alicerce. Quais vigas eu preciso, quais sapatas, qual o tamanho da perfuração, qual é o engenheiro, o arquiteto que vai fazer tudo isso aqui para mim? O quanto eu preciso de investir? Ainda estou no nível de consciência. Estou no nível de consciência para construir os 7 andares. Aí depois você vai, depois do alicerce você vem o primeiro, você vem o segundo, você vem o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e depois manter tudo isso. Manter tudo isso. Então por que o Pablo Marçal investe tanto até hoje? Porque ele precisa manter. Depois de um prédio construído, de vez em quando você precisa pintar, você precisa fazer a reforma, porque senão tudo isso desmorona, tá? Qual que é o terceiro degrau? É selecionar, porque você já não vai querer se conectar com tantas pessoas, porque custa caro, é muito investimento e já não faz tanto interesse, já não faz tanta importância. Então por que você vai se conectar com um cantor, né, se ele é um cantor que não está no seu meio, o público dele não vai ter tanta relevância para você naquele momento? Então você fala, pô, eu preciso se conectar com essa pessoa, porque o próximo passo de selecionar, aí você precisa gerar muito valor para essa pessoa. Ah, eu quero me conectar com tal fulano. Beleza, você usou toda a estratégia e se conectou com esse fulano. Agora, para você gerar negócios com essas pessoas, você precisa gerar valor. E o que é gerar valor? É isso daqui. É ensinar, é fazer. Então, assim, quando você começa a gerar valor, você ativa um gatilho chamado gatilho da reciprocidade, que é um dos gatilhos mais importantes que já vem implantado em cada ser humano. O ser humano tende a retribuir aquilo que você faz por ela. E principalmente, só que essa reciprocidade, dentro da aula A Arte e a Ciência das Vendas, a gente tem uma aula de quase 2 horas só para explicar como você aplicar o gatilho da reciprocidade, né, porque não é tão frio, você tem que fazer realmente o que está no seu coração.
Como eu disse aqui no começo, o meu propósito é ajudar os pequenos e médios empreendedores a ter um negócio organizado e educativo. Eu faço isso respirando, eu faço isso. Se você me encontrar na rua e perguntar, eu vou fazer. Se você for no meu Instagram, eu vou fazer. Se você for ver aqui na minha empresa, todos os meus colaboradores, meus parceiros, meus sócios vão falar sobre isso. Por quê? É o nosso propósito. É isso, é a nossa essência. A gente fala 24 horas sobre ajudar pequenos e médios empreendedores. As pessoas não entendem como que nós fechamos com tantos clientes na contabilidade. Por quê? Porque nós não se preocupamos em falar preço primeiro. Nós geramos valor, 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 valor. Hoje eu fiz uma pesquisa nas contabilidades da região, nós somos o ticket médio mais caro e que as pessoas pagam mais felizes. E nós temos uma taxa de inadimplente muito baixa. Por quê? Porque nós não vendemos contabilidade. Primeiro nós geramos muito valor, mas muito valor. Né? Vamos supor, esse evento nosso agora que a gente vai... que é o encontro de empresários, que é a elite de empresários, cara, é um evento onde começa, olha para vocês entenderem, começa às 9 da manhã com um café da manhã diferenciado, em um dos melhores hotéis da região da Zona Leste, que é o Tatuapé, é um dos melhores hotéis no rooftop, numa cobertura diferenciada. Então as pessoas já chegam tomando café, elas não precisam se preocupar em tomar café em outro lugar. Por quê? É um ambiente propício para as pessoas se conectarem. Aí o café termina em média 10 horas. 10 horas nós começamos um treinamento, das 10 até umas 11 horas. Treinamento focado em transmitir conhecimento, um treinamento que eu dou. Aí depois das 11 até umas 12 horas, eu abro um espaço para as pessoas falarem e se apresentarem. E por que eu chamo só 50 pessoas? Para dar tempo de todas essas pessoas se apresentarem. Porque não adianta colocar 1000 pessoas. Os network por aí, o que as pessoas fazem? Coloca lá 1000 pessoas, 500 pessoas, 100 pessoas, tá. E só o palestrante e o organizador fala. Então, onde isso tem network? Aí você tem que sair correndo depois do evento para chamar uma pessoa ou outra. Onde isso tem network? Isso é network, a autoridade para o palestrante, para o organizador. O nosso intuito é realmente gerar valor. Então a gente foi entendendo tudo que eu não conseguia achar lá fora, eu trouxe para o nosso. Então das 11 até meio-dia, cada empresário se apresenta, faz o seu pitch, fala. Aí depois nós descemos para um espaço reservado só para o nosso grupo também. Aí nós pegamos das 12 até umas 13h30, umas 13h30, 1h30 de almoço. Ora, e tudo que eu estou falando aqui, gente, está incluso. Vocês vão ver o valor que eu vou falar do que a gente cobra. Tudo isso está incluso, café da manhã, depois um almoço, um espaço reservado. Por quê? Acabou de fazer o pitch, as pessoas, pô, esse cara tem o que eu preciso, eu quero me conectar com essa pessoa. Na hora do almoço, a gente já senta junto, já bate um papo. Aí depois das 13h30, nós voltamos lá para o rooftop do hotel, tem uma degustação de vinhos e queijos, feita por um empresário que está na nossa comunidade, na comunidade elite de empresário. Então, assim, as pessoas vão degustando vinho, conhecendo e conversando e fazendo negócio. Onde você encontra isso? Em lugar nenhum. Agora, sabe quanto que a gente cobra? R$250. Café da manhã, almoço, com tudo incluso, e depois a degustação de vinho, em um dos melhores hotéis. Quer dizer, você é maluco? Isso não paga nenhum aluguel do hotel. Realmente, não paga. Só que eu estou gerando valor, as pessoas fazem negócios, ganham dinheiro. Automaticamente elas vêm ser meu cliente na contabilidade, automaticamente eles compram os nossos serviços, depois compram os nossos cursos de treinamento, porque eu gerei valor antes de querer cobrar alguma coisa. Então esse é o gatilho do negócio. Então quando você chega no quarto degrau, é gerar muito valor para as pessoas que você quer se conectar. Isso é gerar muito valor. Aqui nessa aula, eu estou usando duas coisas. Eu estou gerando valor para mostrar para você que é possível você ter uma empresa organizada, lucrativa, ganhar dinheiro com isso. Estou despertando o gatilho da reciprocidade para vocês. Então, assim, e dentro do evento, nós criamos uma estrutura para as pessoas se conectarem. Tudo isso é gerar valor. Gerar valor. Lá não tem ninguém que eu queira me conectar intencionalmente para me passar de nível e fazer algum tipo de negócio, uma sociedade, algo assim. Né? Então esse intuito é apenas gerar valor para vocês. Para vocês. Só que eu também vou no network de outras pessoas intencional. Só que no network que eu vou, eu pago R$3.000, R$4.000, R$5.000.
intencional, porque eu sei que lá vai ter uma pessoa que me interessa. É onde eu quero participar. Então, assim, gerou valor, o quinto degrau é negócios. Você vai fazer negócio. Simples assim. Certo? Agora, gerou um negócio, quando você chegar no sétimo degrau aqui, gente, você não precisa mais mostrar, senão você vai ficar, vai perder a credibilidade. Então, o difícil é você gerou um negócio. Gerou um negócio com uma pessoa que você se conectou, que na sua mente lá atrás era muito distante. Quando você sentar para almoçar, para bater um papo, você não vai nem querer mostrar mais, porque ali você já está na mesma energia, na mesma vibe, no mesmo negócio, então se tornou normal. E se você ficar querendo se mostrar todas as vezes, você vai perder a sua credibilidade. Então, por isso que quem fala é o Pablo Marçal, tá? Isso é o Pablo Marçal. E eu percebi isso, porque muitas das vezes as pessoas esperam assim, eu vou me conectar com o presidente da República. Gente, é possível chegar lá? Você vai ter que fazer alguns degraus, vai ter que seguir. Mas, porém, você vai ter que se conectar nesse caminho, até para chegar ao presidente da República, com outras pessoas. Pessoas também que vai gerar muitos negócios com vocês, mas muito negócio mesmo. Então, é essa a ideia que você tem que ter. Então, por isso que eu falo que é bom, muito bom dividir. Eu tenho onde eu quero chegar daqui 5 anos, onde eu quero chegar daqui 2 anos, as pessoas que eu preciso me conectar, e todas elas são muito importantes nesse momento. Agora, o que ia me agregar eu me conectar com o presidente da República? Talvez nada. Por mais que ele ofereça alguma coisa, o meu ecossistema ainda não está preparado para um nível de network tão grande. Porém, com as pessoas menores, que vai fazer com que eu construa os meus prédios, construa os meus pilares, para chegar a um ponto de falar, agora o meu foco é se conectar com o presidente da República. Então, assim, esses são os principais pilares. Eu vou trazer outra aula, porque essa aula eu tentei ser bem simples e objetivo do que o Pablo Marçal usa para fazer e os pilares. Porém, eu vou trazer uma aula explicando, exemplificando, agora como você gerar muito valor. Quais são as coisas que você tem que abrir mão. Né? Como você ser... tem uma parte como aqui, como você ser interessante ao invés de ser interesseiro. Como você conhecer um pouco sobre o ser humano. São todas essas coisas que o Pablo Marçal fala. São esses os princípios que eles falam e como ele explica. Pessoal, o meu lema é contribuir para crescer. O meu lema é trazer conteúdo simples e objetivo para que realmente você aplique nos seus negócios e tenha resultados. Eu sou uma pessoa que eu não invento a roda. Eu modelo e faço o que as pessoas já fizeram. As pessoas que já chegaram onde eu quero chegar. E se você achou que esse conteúdo realmente ajudou você, já se inscreve no nosso canal. Já deixa o seu feedback, faça uma pergunta. As suas perguntas vai nos dar criatividade para nós trazermos mais conteúdo. E também contribui com outras pessoas pegando esse vídeo e compartilhando. Vamos juntos, que o céu é o limite, e até o próximo vídeo.